Então, gente, mais uma vez, boa noite. É muito bom para mim, assim, muito feliz de verdade poder contribuir com esse processo de formação do Colabora, que é enfim, um espaço de produção jornalística que eu admiro bastante, ao mesmo tempo que é um espaço muito de troca para mim, então sempre que eu venho, enfim, contribuir em espaços como esse, eu fico na expectativa do que é que eu também levo, que eu sempre levo muita coisa, e acho que poder estar aqui num segundo ano seguido com certeza me ajudou o ano passado a poder, enfim, olhar um pouco para o conteúdo que eu apresentei, que a gente conversou, e poder pensar o conteúdo desse ano. O tema é o mesmo, a gente vai falar de comunicação para a mobilização social, e olhando um pouco da proposta do programa, acho que foi muito legal poder trazer esse tema agora, mas eu entendi que a gente está no finalzinho das aulas, né? Porque diversos outros temas já foram trazidos aqui. A última aula, por exemplo, da Midian sobre comunicação antirracista, que acho que foi a aula inteira que eu assisti, assim, eu fiquei bem feliz com o que ela apresentou, e muita coisa a gente acaba pontuando também, mas eu acho que trilha um caminho para a gente poder falar da perspectiva de uma produção jornalística para a mobilização social, né? Bom, eu vou começar me apresentando. Deixa eu Bom, essa sou eu, bonitona nessa foto, pelo menos assim eu acho. Mas para dizer que, bom, como eu falei, eu falo de Recife, aqui em Pernambuco, no Nordeste. Eu falo enquanto Angola Comunicação, que é uma agência de comunicação que eu fundei e hoje, enfim, conta com a construção de outras mulheres, todas aqui do Nordeste, de diversos estados, e que a gente fala um pouco sobre, a gente atua um pouco, atua principalmente com organizações do terceiro setor, movimentos de organizações sociais. Mas antes de falar na Angola, quem sou eu, né? Bom, eu sou uma mulher negra, sou mãe de Teresa de Angola, que está com 3 anos, nasceu em plena pandemia, no ano de 2020. E sou jornalista já formada há, enfim, mais de 15 anos, e eu sempre atuei, basicamente, com o terceiro setor, sempre atuei com organizações e movimentos sociais, locais e nacionais. Trilhei aí tenho trilhado, na verdade, a minha trajetória no campo da comunicação, pensando a comunicação para a mobilização social, a comunicação para pensar processos e fortalecer processos de mobilização social. E é muito nisso que se baseia a Angola Comunicação. A gente desenvolve aí trabalhos em diversas áreas de comunicação, inclusive produção de conteúdo jornalístico para diversos espaços, universidades, institutos, enfim, mas principalmente organizações. E aí diversas organizações, ONGs pequenininhas, associações, para públicos do rural e do urbano, até grandes organizações internacionais. Eu tenho ficado muito feliz com o que a gente tem construído ao longo desses 4 anos, que a gente fez agora em agosto. A gente atuou para organizações em todas as regiões do país, e hoje nós temos uma equipe formada por 8 mulheres que estão especialmente nos estados do Ceará, de Pernambuco e da Bahia. Bom, para mim, começar uma conversa sempre sobre comunicação, e aí eu estou trazendo a perspectiva mais ampla, tá, da comunicação, o jornalismo como um elemento aí que a gente tem no processo de comunicar. Duas perspectivas que balizam muito a minha trajetória profissional, que é a defesa da comunicação como um direito humano, e uma perspectiva de comunicação e jornalismo popular. Bom, esse conceito da comunicação como direito humano me foi apresentado na universidade, e eu fiquei muito feliz de poder acessá-lo, porque ele se linkava muito com um pouco da minha trajetória. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas de entender que, bom, não há a efetivação de outros direitos humanos sem a perspectiva do direito à comunicação. Assim. Eu acho que nos últimos anos no Brasil, por exemplo, a gente passou por um processo de instabilidade política, enfim, muito grande, e se não fosse, acho que processos de comunicação, com as pessoas podendo, inclusive, produzir comunicação para contrapor uma lógica hegemônica de opressão, a gente teria tido muito mais dificuldade para poder fazer mudanças que ainda precisam acontecer, mas que muitas já aconteceram nesses últimos anos. E o direito à comunicação,
essa perspectiva de que todas as pessoas têm direito ao acesso à informação, à liberdade de expressão, mas não só isso, a produção da informação, né? Sem, claro, na perspectiva de ferir o direito das outras pessoas, né? E aí, bom, como direitos humanos são interdependentes, reforçar que a comunicação é direito humano significa também reforçar a garantia de outros direitos humanos. E de reforçar também a perspectiva de uma comunicação e de um jornalismo popular baseada numa proposta em que a gente possa, de fato, construir comunicação baseada também, olhando muito para a história da população, a história do nosso país. Vou fazer muito uma fala centrada um pouco na nossa história enquanto Brasil, mas sem desassociar a gente, uma perspectiva mais global, né, sem deslocar a gente de onde a gente está. E aí eu sempre trago o Vitor Gianotti, que para mim é uma figura especial. Ele já faleceu, né? O Vitor era italiano, mas veio para o Brasil e contribuiu muito para o processo de comunicação sindical, né, na perspectiva de fortalecimento de direitos, construção de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. E ele sempre trazia a comunicação como elemento primordial para fortalecer esses direitos. Então, uma comunicação que é produzida pelo povo e para o povo, né, com o objetivo de que a gente altere a realidade social, mas na perspectiva de que mais pessoas possam acessar direitos, né, não numa perspectiva individualista, mas de campo coletivo. Então, essas duas perspectivas, elas norteiam a minha ação de comunicação e é nelas que a gente vai basear aqui um pouco dessa conversa. Mas antes de entrar aqui em conceitos, enfim, trazer perspectivas a partir do meu olhar, eu vou aceitar, Flávia, a sua provocação de que talvez fosse bom a gente interagir com quem está aqui participando, e perguntar para algumas pessoas, quem quiser, enfim, vou abrir aqui o chat para poder conseguir acompanhar também, dizer ou abrir a câmera e abrir o microfone e falar o que é que entende por comunicação e mobilização social, né? Quando está lá na grade do programa, de que uma das aulas a gente vai estar falando sobre comunicação e mobilização social, o que é que vocês entendem por isso? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Todo mundo caladinha, caladinha. Então, eu vou continuar aqui. Eu acho que. Oh, Oi, desculpa. oi, Sonilton? Diz, É, Sonilton. eu acho que comunicação, assim, é essa troca, né? Para além da questão mais formal, eu acho que essa troca de conhecimento, esse diálogo, essa interação, entende? Uhum, E mobilização é você, eu acho que mobilização já está falando, questão eu acho que também é questão da união, né? Mobilização, por exemplo, a comunidade onde eu vivo, mobilizar a comunidade, interagir com ela para fazer, reivindicar nossos direitos, por exemplo, a falta de água no bairro, a questão da segurança, a questão de falta de posto médico. Eu acho que também tem a ver com isso, né? Que também está ligado, que tá ligado também à comunicação. Então, eu acho que uma coisa une a outra. A comunicação é mobilização social. Porque sem comunicação, não há mobilização social. perfeito, Sonilton. Eu já podia ir embora daqui, a gente acaba mais cedo essa live de hoje, a partir dessa reflexão de Sonilton. Mas mais alguém quer somar? Eu acho que. Boa noite, gente. Eu acho que é mais ou menos isso que o Sr. Newton falou mesmo, porque nós, da área da comunicação, no jornalismo em si, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Porque a comunicação é um direito da sociedade. E, assim, quando a sociedade ela tem conhecimento que determinada coisa está acontecendo, é a partir daí que acontecem as mobilizações, como o Sonilton falou. Acho que é mais ou menos isso, né? É estimular, é suscitar, enfim, tipo isso. Perfeita, Tatiane. Tatiane, né? Eu não abri a câmera, mas eu vi aqui uma mesinha. Gente, assim, vocês estão repletos de conhecimento sobre esse processo de comunicação social e de mobilização social. Acho que o Sonilton, inclusive, usou a expressão, né? Sem comunicação não há mobilização social. Eu acredito nisso por aí, vou trazer alguns exemplos disso também. Mas também trouxe aqui algumas questões para ajudar a gente a somar aí no que vocês já falaram, né? As mudanças acontecem porque a sociedade se movimenta, né?
a gente vivencia um processo de mobilização social constante, e aí eu vou falar muito do nosso contexto do Brasil, né, desde quando a gente é formado e estruturado enquanto Brasil, em que existiam povos originários aqui, né, outros povos foram sequestrados, outros povos invadiram aqui, outros sequestraram, outros trouxeram para cá, que a gente foi construindo a sociedade brasileira, né, o que a gente entende pelo Brasil hoje, existe uma mobilização social, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, as populações que aqui existiam não foram passivas ao processo de colonização, de violência, de extermínio, né? Quando muitos povos vindos de vários países de África foram sequestrados e trazidos para cá para trabalhar em condições violentas, né, na perspectiva de uma relação de trabalho escravocrata, exploradora, também sempre existiu um processo de mobilização social daquele grupo para isso, sim, nunca, essas populações nunca foram passivas ao que estava acontecendo, né, e a gente pode trazer diversos outros exemplos ao longo de nossa história, né, de organização de mulheres, de organização de população negra, enfim, em processos de resistência, né, e de mobilização de seus grupos, de seus espaços, de seus territórios, para se contrapor ao que estava ali proposto, né, então, e se a gente tem mudanças ao longo da história do nosso país, a gente tem elas porque processos de mobilização social acontecem. Então, a sociedade está o tempo todo se movimentando, a gente continua se movimentando nos dias de hoje, né, e a comunicação é um elemento importantíssimo para isso. Diversas estratégias acontecem, a gente vai falar mais sobre elas. Dito isso, comunicação também para a defesa de territórios e de direitos, né, como o Sonilto falou. Especialmente hoje, a gente vive muito um processo em que existe uma visibilidade muito maior para processos de mobilização em defesa de territórios, né? A gente pode falar, por exemplo, nos diversos povos indígenas que atuam na defesa dos seus territórios para o reconhecimento e demarcação de suas terras. Se a gente for para o rural do Nordeste, no semiárido brasileiro, a gente tem outros processos também de defesa de territórios contra, né, iniciativas do agronegócio, por exemplo. Nos próprios territórios urbanos, né, a gente tem muita defesa tanto de comunidades, favelas, mas também de territórios simbólicos, como os territórios das juventudes, que também se organizam para poder, e se movimentam, né, para que, enfim, haja mudanças e haja territórios em que, de fato, elas possam ocupar, se movimentar, né, sem serem assassinadas, enfim, sem serem oprimidas. E quando a gente comunica, a gente também pode denunciar essas desigualdades e combater injustiças, né? Cada pessoa é um mundo de histórias. Imagina um território, né, seja ele simbólico ou, de fato, geográfico, e cada pessoa carrega histórias, ancestralidade, enfim. E tem aí processos, né, de muita luta que estão, desde os que vieram antes de nós, existindo. Então, a comunicação, seja no processo jornalístico, seja no processo de campanhas, seja num processo mais de organização social do ponto de vista de assessoria, ela existe e ela pode potencializar esses movimentos que a sociedade já faz naturalmente, né? E quando a gente comunica, a depender da perspectiva que a gente comunique, a gente pode reescrever a nossa história. Por isso que é tão importante que cada pessoa possa se imbuir dessa perspectiva de que tem o direito de se comunicar, não só para acessar informação, mas para produzir informação, e que sejam criadas condições para que, de fato, a gente tenha uma pluralidade maior de conteúdo e de, enfim, comunicação sendo construída nos diversos espaços que a gente tem, por populações diversas, públicos diversos, né, enfim, de formas diversas, que possa, de fato, chegar e agregar cada vez mais pessoas, e feita por pessoas diversas, né? Quando a gente se comunica, a gente reescreve história. Eu tenho refletido muito sobre o processo de desinformação que a nossa sociedade vive. Outro dia eu fui convidada para fazer uma fala sobre fake news, desinformação. E eu acho que nos últimos anos tem refletido muito sobre desinformação e notícia falsa, muito baseada nos últimos anos que a gente teve político no país e também com a ascensão da internet. Então, ficou mais fácil a produção de conteúdo por qualquer pessoa, seja ela um conteúdo verdadeiro ou um conteúdo falso, a multiplicação desse conteúdo, a disseminação dele de forma mais massiva, né, especialmente
pela internet, vamos falar de mensageiros do WhatsApp, as próprias redes sociais, como Instagram, Facebook. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o processo de comunicação, de produção da desinformação, porque existe um pensamento de construir, de fato, processos de desinformação mais atrás, né? Quando a população negra nesse país, em sua maioria, ainda é discriminada, ainda é desvalorizada, ou quando pessoas negras ainda se sentem num lugar de subalternidade, isso também está baseado em processos de desinformação que foram planejados, pensados, né, enfim, construídos ao longo da nossa história. Né? Quando as juventudes se sentem inexperientes para ocupar certos espaços, mulheres se sentem incapazes de ocupar certos espaços, ou acham que seu espaço é só o trabalho reprodutivo dentro de casa, esse pensamento, essa forma da gente de pensar e construir sociedade também foi baseada a partir de processos de desinformação que foram criados lá atrás e que o jornalismo, a comunicação, né, da forma que era pensada, contribuiu para que essa história fosse contada desse jeito. E aí, quando a gente percebe processos como esse que o Colabora está fazendo de formação, né, de jovens comunicadores e jornalistas para poder refletir sobre diversidade, desigualdades, né, e pensar uma produção jornalística também com outros olhares de forma mais diversa, a gente está com certeza criando a possibilidade de contar a partir daqui a nossa história de forma diferente, ao menos ouvindo mais sujeitos, né, ouvindo mais de fato pessoas, grupos, coletivos, enfim, abrindo muitas possibilidades. Por isso que é tão importante que a gente possa cada vez mais se apropriar das ferramentas, mas também promover um processo de construção de comunicação, de pensar nossa produção jornalística, também ouvindo, né, estando atenta aos processos e a como a sociedade se movimenta para que a gente possa poder, de fato, também registrar esses movimentos e ter aí, né, múltiplas pessoas contando essas histórias de perspectivas diferentes, e não só como, por exemplo, na perspectiva do colonizador, como foi lá atrás, né, quando eu era criança, que abria o livro de história e dizia que pessoas negras tinham sido escravas, e a minha história tinha sido era começada a ser contada a partir daí, significava que a perspectiva da comunicação ao longo de muito tempo também contribuiu para isso, e hoje a gente tem a perspectiva de construir essa narrativa de forma diferente, né, e aí é isso, né, então comunicação para a mobilização social é essa comunicação que pode fortalecer esses movimentos da sociedade que já existem e que sempre existiram aqui no nosso país. Então, e aí aqui eu vou trazer alguns, que é isso, né, que eu falei agora há pouco, comunicar para reescrever a história. E aí eu vou trazer vou citar aqui alguns exemplos, se alguém quiser interagir, eu quiser, enfim, falar também de outros processos de mobilização social que acham que é importante a gente trazer. Seria impossível a gente dar conta no processo de mobilização, de falar, de relatar processos de mobilização social de tudo aqui nesse país. A gente é um país gigante, jovem na perspectiva mundial, mas também já com mais de 500 anos. Enfim, a gente poderia reviver aqui processos de organização popular, especialmente nas regiões norte e nordeste, enfim. Mas eu vou começar mais de agora, já do século passado, mas no final do século passado, e vou trazer uma perspectiva bem pessoal quando eu trago Roda de Fogo, que é uma ocupação urbana que tem 36 anos aqui na zona oeste do Recife, né, de onde eu estou e de onde eu sou. Então, os meus pais, eles foram pessoas que ocuparam, uma das 3.000 famílias que ocuparam um grande terreno aqui na cidade do Recife, no final da década de 80 e 87, em janeiro de 87, eu sou de março desse mesmo ano, enquanto minha mãe estava grávida de mim, ela ocupou, e essa é uma forma de ocupação aqui em Recife hoje, já muito diferente, porque hoje a gente tem um processo de ocupação ou de imóveis, ou muito verticalizado de imóveis que já estão sem uso, porque a gente não tem mais grandes territórios como esse. A gente tinha um terreno de 60 hectares no meio da cidade, e ao longo desses 36 anos, Recife foi se adensando muito em população, em grandes construções, mas Recife é uma cidade que tem no seu processo de estruturação e história grandes ocupações. É uma cidade de muitas ocupações urbanas,
especialmente de população quase que majoritariamente negra, conhecida como grandes favelas. A gente tem comunidades muito antigas aqui, Roda de Fogo é um exemplo mais jovem, mas é um processo de mobilização social muito interessante de se estudar, porque a comunidade se organizou. Depois, quando eu passar essa apresentação para vocês, todos os exemplos que eu vou trazer aqui, eles têm links. Então, esse slide também tem um link que vai para um vídeo, que é um vídeo, inclusive, que eu construí dentro da universidade, que é meu projeto de conclusão de curso, no formato documentário. Eu sei que vocês vão poder produzir também conteúdos em formato de vídeo, né? Que eu fiz com outras duas colegas de universidade, em que conta o processo de organização política dessa comunidade para que ela existisse. Porque como eu cresci nessa comunidade, eu sei muito bem o estigma da violência, de ser uma pessoa favelada, né, numa capital como Recife. Mas eu sabia também que, além das ausências do Estado e as consequências que isso causava nas nossas vidas, a gente tem um processo de organização política bonito, inclusive, de ser visibilizado. E que, se fosse visibilizado, poderia inspirar, inclusive, outros processos de ocupação e luta por direitos na cidade, assim como a luta pelo direito à moradia, que é, de fato, a grande causa de Roda de Fogo. Chama Roda de Fogo porque, na época, passava uma novela chamada Roda de Fogo. E aí, a comunidade criava estratégias de comunicação, de ocupação de rua, que, para mim, todas essas são estratégias de comunicação. Ocupação de rua, faixas, cartazes, mas também a organização política, de formação da comunidade, pessoas que estavam ali naquele processo de ocupação, mas que já vinham de processos de sindicatos, ou das SEBs, das comunidades eclesiais de base da igreja, que tinham um mínimo de formação política para a luta por direitos. Elas contribuíram para o processo de formação daquelas pessoas que estavam ali, imbuí-las de conhecimento e dizer, é direito seu ter uma casa, então esse terreno está aqui abandonado, vazio, ninguém faz nada, sabe? Esse processo de organização se dividiu em comissões, tinha uma grande comissão de luta, e se dividiu em comissões, inclusive de imprensa. Quando iam para a rua, iam organizados. Quem ia na frente, quem ia dar entrevista, quem ia negociar com a polícia. Todo esse processo de organização política, de pressionar mesmo o governo, de dialogar diretamente com o governo do Estado e de conquistar o direito de ficar na terra, primeiro por 5 anos, depois por 50 anos, depois, agora há pouco, nos últimos 10 anos, um processo de regularização fundiária, muito, muito, muito bonito e muito inspirador. Então, né, nesse slide tem um link para esse vídeo documentário que conta o processo de organização política, e quem for assistir, pode assistir tentando pescar aí que estratégias de comunicação essa comunidade ela montou, inclusive, né, para poder reforçar e dar mais visibilidade àquilo que estava acontecendo, e isso contribuir para pressionar o governo do Estado a deixar as pessoas acessarem o direito à moradia nesse local. A comunidade também tinha rádio comunitária, tinha folheto, tinha pequenos jornais, enfim, é um processo bem interessante, e eu trouxe como uma referência, mas Recife é uma cidade que tem muitas outras comunidades em processos parecidos como esse. A gente tem, inclusive, uma comunidade aqui chamada Brasília Teimosa, que é gigantesca, que remonta da época da construção de Brasília, no Distrito Federal, e é teimosa, porque, afinal, a teimosia fez com que, né, a população pudesse ficar lá e conquistar o direito à moradia. Um outro exemplo de grande mobilização social que eu trago é a Marcha das Margaridas. Eu acho os processos de marcha processos muito interessantes para a gente falar de mobilização social. A gente tem aqui no Brasil, enfim, o Movimento Sem Terra realiza muitas marchas. A gente teve também a Marcha das Mulheres Negras. A gente tem vários povos indígenas que sempre estão em marcha, especialmente em Brasília, quando tem processos que precisa pressionar para votações, enfim, de questões que são importantes para essa população. Mas eu trouxe a Marcha das Margaridas primeiro porque a marcha aconteceu agora, a última marcha aconteceu agora, em agosto. A marcha movimenta mulheres do Brasil inteiro, especialmente mulheres rurais, mulheres extrativistas, mulheres pescadoras, enfim. E foi uma marcha muito especial, porque teve esse tempo de pandemia, e é um processo muito bonito, porque a marcha em si, quando culmina em Brasília, ela é um elemento,
mas o processo de mobilização que os estados e os municípios, que as mulheres desses lugares fazem para chegar lá e ganhar essa visibilidade, né, poder chamar a atenção da sociedade, pensando que esse número também chama a atenção, ele é muito interessante porque elas se utilizam de muitas estratégias locais de comunicação e de mobilização de recursos para poder conseguir se organizar e lá, né, apresentar a sua pauta, especialmente ao governo federal. E nesse ano, a gente na Angola Comunicação teve o privilégio de conseguir, eu já participei de outras marchas, mas de conseguir cobrir a marcha, e depois a gente foi convidada pelo coletivo Intervozes para fazer uma análise da cobertura da mídia sobre a Marcha das Margaridas. A gente escreveu 2 artigos junto com Intervozes, em que a gente analisa e percebe que, apesar de colocar quase 100 mil mulheres de todos os lugares do país em Brasília, a marcha é a maior ação política de mulheres da América Latina. Ela basicamente foi ignorada pela mídia tradicional, né, silenciando aí especialmente mulheres do campo, das florestas, das águas. Vale muito a pena a gente poder, quem não conhece o processo da Marcha das Margaridas, poder, enfim, tem o Instagram, elas têm página, tem muita informação que tem aqui também. As imagens também estão linkadas para quem quiser olhar os artigos e entender como foi que a gente fez essa análise de mídia. Essa é uma campanha construída por vários coletivos, organizações, ONGs, redes do Brasil inteiro no ano passado, na época da eleição, chamada Meu Voto Vale Muito, uma campanha que a gente da Angola Comunicação também contribuiu, enfim, na concepção, na identidade visual. E aqui tem a Esperança, que é uma das personagens, né, Esperança Garra da Silva, mas essa campanha construiu 14 personagens. Tem um link para o hot site da campanha, vocês podem conhecer todas as personagens, mulheres diversas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres jovens, enfim, para poder contribuir no processo de mobilização de mulheres para que elas fossem votar, fossem mais jovens, fossem mais velhas, né, e que pontos que estavam em jogo naquela eleição para presidente do ano passado eram importantes e impactariam na vida de nós mulheres. Então, foi uma campanha de mobilização que tinha um público muito direcionado, que eram mulheres, a gente vai falar um pouquinho sobre o público mais na frente, mas percebeu-se que construir uma personagem não daria conta da diversidade que a gente tem no Brasil, de mulheres, né, depois a gente fala sobre mulheres, e aí a gente construiu essas 14 esperanças, foi uma campanha de mobilização que envolveu muitas organizações, como vocês podem ver aí nesse último card aqui. Essa é uma outra campanha chamada Não Era Carinho, produzida por uma organização aqui de Recife chamada Grupo Curumim, mas que tem uma inserção nacional bastante grande, porque faz parte de várias redes nacionais que debatem justiça reprodutiva no Brasil, legalização do aborto, descriminalização do aborto, e é uma campanha que eu trago porque ela tinha um público muito especial de meninas, pré-adolescentes e adolescentes, para falar sobre abuso sexual, né? E aí a campanha que a gente na Angola Comunicação também ajudou a construir, chamada Não Era Carinho, para que as meninas pudessem identificar o que não era carinho e, de fato, pudessem ser sinais de abuso sexual. E aí é uma campanha muito interessante porque ela não está só na internet. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso na frente, assim, como a gente tem pensado a distribuição do nosso conteúdo de comunicação, do nosso conteúdo jornalístico. Então, a campanha que tinha uma ação de comunicação nas redes sociais, especialmente no Instagram, no TikTok, para poder chegar nessas meninas, com vídeos curtos, trabalhando com memes, mas também um diálogo direto com gestores, gestoras de escolas, e debates nas escolas, enfim, outras peças que podiam envolver, e também provocando que essas meninas pudessem produzir conteúdo sobre isso a partir da sua perspectiva, do seu jeito de fazer, da sua linguagem, para poder também serem multiplicadoras dessa ação e poder levar essa informação para outras meninas. É uma campanha bem bonita, assim, que a gente acaba lidando também com muitos depoimentos tristes, né, mas que consegue também uma perspectiva
de envolver as meninas para que possam também, da sua forma, falar sobre isso, é bem interessante. Essa é uma campanha que está rodando nesse momento, uma campanha que a gente foi convidada pela Oxfam para construir. A Oxfam é uma cooperação internacional, nesse caso a Oxfam Brasil, com sede em São Paulo, mas feita junto com mais 3 organizações da Amazônia, de estados ou regiões que estão ali no território amazônico, que é o MICCB, que é o Movimento Interestadual de Mulheres Quebradoras de Coco, Babaçu, a CONAC, que é uma organização nacional, né, de comunidades quilombolas, e o CNS, que é o Centro Nacional Extrativista, que atua com mulheres que atuam com extrativismo na floresta amazônica. Então, essa campanha, em que essas mulheres puderam fazer parte do processo de construção da campanha, e que se nomeou Tem Floresta em Pé, Tem Mulher, é uma campanha que, enfim, construiu uma diversidade de peças em diversos formatos. Está sendo construído ainda, a gente inclusive está acompanhando a produção de um podcast feito por essas mulheres, e que tem a proposta de poder reforçar a necessidade da preservação da floresta amazônica a partir da perspectiva de valorização do trabalho das mulheres extrativistas na floresta. Então, tem Floresta em Pé, tem mulher, tem o site aqui também da campanha, tem um vídeo, e depois a gente montou um vídeo documentário, inclusive, semana que vem vai estar em cartaz no Cine Brasília. E aí é isso, né? Diversas formas de que a gente poder reforçar os processos de multiplicar a informação. E essa informação, essa campanha é construída pelas próprias mulheres que têm essa ação de produção de renda, mas também de valorização e preservação da floresta amazônica. Essa campanha também rodou ano passado, Fato Certo Não Tem Erro, uma campanha de comunicação feita, puxada pela Plan Brasil, e ela vinha justamente para poder combater as notícias falsas. Então, é uma campanha que eu acho muito interessante para que vocês que trabalham com produção jornalística e produção de conteúdo possam acessar. Diversos materiais foram produzidos para essa campanha. Tem muito material que pode ajudar a gente, né, a aprofundar a perspectiva da não produção de notícias falsas, enfim, na perspectiva das juventudes, das crianças, dos educadores. Tem um podcast, se não me engano, com 10 episódios, que está disponível no Spotify, dessa campanha. No hot site vocês conseguem acessar tudo. Tem uma cartilha que fala da alfabetização em direitos na perspectiva da não produção de desinformação, e tem uma série de vídeos curtos também que foram produzidos para poder trabalhar essa ideia da importância de não poder nem produzir, nem de publicar notícias falsas, especialmente no contexto do ano passado. É muito importante. A campanha que foi construída no passado, mas ela fica ainda muito, muito viva e muito válida, e serve também como forma da gente, enquanto comunicadores e comunicadoras, poderem acessar uma perspectiva de trabalhar desinformação, né, o combate à desinformação, a partir de uma perspectiva da defesa de direitos de crianças e adolescentes. Bem especial. Deixa eu ver aqui. Flávia falou, essa campanha é linda. Eu não sei qual tu estava falando, Flávia, mas essas últimas campanhas são bem, bem bonitas. E só das meninas que eu estava falando. Ah, sim, a Não Era Carinho, né? Sim. E tem essa outra campanha também que a gente construiu junto com o Unicef e outras organizações aqui de Recife que atuam com meninas em outro município aqui da região metropolitana do Recife, que é o Cabo de Santo Agostinho, que é a Todas Juntas Vencem, que é uma campanha também que trata da questão do assédio, do abuso, da denúncia, mas com uma participação gigante delas, a campanha como um mote para que elas pudessem desenvolver conteúdos, abordagens a partir das suas vivências, de como elas acreditavam que poderia, inclusive, ajudar outras meninas. Aí, enfim, desde conteúdo mais denso, né, de comunicação, até figurinhas de WhatsApp, filtros no Instagram para poder falar sobre isso, folder com informações, cartazes para circular nas escolas, lambes para fazerem ações
de mobilizar outras meninas e irem para os seus bairros, suas comunidades, suas escolas e poder disseminarem essas informações. E visualmente é uma campanha muito bonita, eu acho que de fato dialoga com a perspectiva dessas meninas, porque elas participaram do processo de construção. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de campanhas e de processos de mobilização social para que a gente possa observar diversos movimentos, né? Então, assim, desde meninas jovens ou meninas pré-adolescentes se articulando, e mesmo que no contexto muito local, produzindo, né, conteúdo contra, por exemplo, o abuso sexual, até uma grande ação como a Marcha das Margaridas ou outras marchas que acontecem aqui no Brasil, que movimentam milhares de centenas de pessoas para chamar a atenção para que essa estratégia de ocupação do espaço também seja uma forma de comunicar, né? É uma forma de chamar a atenção para, de fato, as outras pautas que o movimento organiza. E assim, a gente já fez uma provocação sobre isso lá, né, na Marcha das Margaridas, mas o jornalismo ele tem um papel importantíssimo para registrar essas histórias, para, né, enfim, ecoar vozes que estão ali diversas, e a gente não ficar falando as mesmas coisas todos os dias sobre aqueles assuntos. Assim. Quando as margaridas ocupam, quase 100 mil mulheres ocupam Brasília, imagina você tem para falar sobre, por exemplo, a perspectiva de mulheres rurais, você tem ali quase 100 mil perspectivas diferentes de mulheres que estão atuando no rural, e a partir do seu lugar, tem perspectivas diferentes de cobrança, de pauta, ou de trazer algo que precisa ser valorizado naquele lugar, porque as mulheres são diversas, né, vêm de regiões diferentes, estados diferentes, mesmo no município podem ter práticas diferentes, com necessidades diferentes, com denúncias diferentes. Então, a gente poder olhar para esses processos de mobilização social como processos que estão vivos, né, que estão transformando nossa sociedade todo dia. E se a gente olhar para isso, a gente nunca vai nos faltar pauta, inclusive, se essa for a angústia de alguém em algum momento, nunca vai nos faltar pauta, se a gente puder parar e observar o mundo também, não só a partir da nossa perspectiva, mas de fazer uma escuta atenta e de fazer um olhar para a sociedade, né, entendendo que ela está aí se movimentando e que ela tem muito para dizer, para cobrar, para propor, né, enfim. Depois, cada um que receber a apresentação pode acessar aí as informações, ou pesquisar na internet todas essas campanhas, e também aproveitar e burilar aí para achar outros processos de mobilização social que estão acontecendo, às vezes, do nosso lado e que a gente não está percebendo, porque a gente está, muitas vezes, sendo filtrado, né, por uma produção de conteúdo hegemônica que está ali sempre repetindo as mesmas coisas e tal. Eita, eu cliquei, ó. Deixa eu sair aqui. Vocês ainda estão vendo a minha apresentação? Não. Não, interrompeu. Saiu tudo, né? Deixa eu. Foi, tá como se a aba tivesse fechado. Foi, fechou. Eu dei um clique sem querer. Eu vou voltar a botar aqui. Só botar aqui no modo apresentação. Alguém já conhecia alguma dessas campanhas ou quer trazer algum outro exemplo de processos de mobilização social que conhece, ou que já acompanhou, ou que participa, né, ao longo aí da sua trajetória? Tem a Marcha da Maconha, né? Que ultimamente vem ganhando bastante destaque, ainda bem, né? A mobilização vem aumentando bastante nos últimos anos. E quando você estava falando dessas mobilizações de cara, eu lembrei disso, até por conta do debate, que está muito em alta ultimamente, né? Isso. E a Marcha das Margaridas também já tinha um conhecimento, é uma coisa que aqui na universidade, eu sou da Paraíba, a gente discutia muito, assim, quando falava sobre mobilização social. Então, é algo que eu achei bem bacana de trazer, como mobilização.
Legal. Mas alguém quer dar algum exemplo? Deixa eu ver aqui o chat. A Ingrid perguntou aqui para a gente se a gente conhece o Instituto Zé Cláudio Maria. Eu não conheço, Ingrid. Você quer trazer algum exemplo dele, é isso? Os dois eles lutavam pelos direitos da floresta contra grileiros e foram assassinados. Eles eram do Pará. Aí já tem 10 anos da morte deles. E esses dias a irmã dele foi até para um congresso na Turquia com outros defensores, né, para falar sobre isso. Uhum. Ocupação dos espaços, né? Ocupação de outros espaços para poder dar visibilidade a esse processo também como uma estratégia de comunicação, né? Para essa mobilização social. E aí, quando, por exemplo, Jaqueline traz o exemplo da Marcha da Maconha, a Marcha da Maconha é um ótimo exemplo para a gente poder fazer um estudo sobre análise e abordagem, né, de uma produção jornalística de cobertura, por exemplo. Pode ter uma perspectiva de criminalização, né? Aqui em Recife, por exemplo, a Marcha da Maconha cada ano tem ficado maior, e aí pode ter, né, acho que anos atrás, inclusive quando eu era menor, esse processo de criminalização ele era muito imediato, não existia uma outra abordagem, né, sobre a cobertura da Marcha da Maconha. Nos últimos anos, com a própria insistência da marcha em acontecer, com o fato dela mobilizar mais pessoas para que tivesse mais gente na rua, para que dentro do processo da luta antiproibicionista tivesse articulação de diversos setores aí, desde as mães que debatem, especialmente as mães de crianças com deficiência, que a maconha medicinal contribui para o processo de, né, melhoria, ou enfim, outros acessos dessas crianças, até de um processo, né, da juventude negra organizada, né, contra o extermínio da juventude negra, que também está relacionado com a guerra às drogas no Brasil. Isso tem mudado. A perspectiva e a narrativa da criminalização ainda é mais forte, mas esse processo de entender que é importante estar lá nas ruas, ocupando, criar estratégias outras de comunicação, se fortalecendo no próprio processo de articulação e mobilização dentro da marcha, para que, né, diversos outros grupos e abordagens sobre a perspectiva antiproibicionista apareçam, né? Então, ó, qual é a nossa estratégia? Vai dar entrevista, vai alguém falar pela coordenação, mas alguém vai falar na perspectiva da maconha medicinal, alguém vai falar na perspectiva contra o extermínio, né? E tentando produzir seu próprio conteúdo também sobre isso. É um ótimo exemplo para que a gente possa perceber que diversas abordagens podem ser dadas, né? Mas a gente, como jornalistas que, por exemplo, vai estar ali, precisa, de fato, ter esse olhar atento, né? Não precisa não restringir só, precisa levantar questões, provocar, conversar com as pessoas, observar, inclusive, o que é que acontece enquanto marcha ao longo do ano, porque a marcha, quando vai para a rua, ela é um ato, uma grande mobilização, mas ela está ali articulada e realizando ações ao longo do ano, né? Ou seja, se movimentando, se articulando, incidindo também politicamente, né, para a mudança da legislação. Ou seja, é um ótimo exemplo para a gente poder perceber, fazer leituras e também se provocar, fazer uma cobertura diferente, né, ou trazer outras abordagens para um processo de cobertura de um processo de mobilização social, por exemplo. Leuziane também trazendo aqui outros exemplos, né, em Rondônia, que tem a Marcha Padre Ezequiel Ramin, Defensor dos Sem Terra, uma Romaria. É isso, assim, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de formatos também de comunicação para reforço desse processo de mobilização, e aí a gente tem de um tudo, né, assim, Romaria, passeata, jornal, internet, WhatsApp, Lambe, aviso no culto da igreja, aviso no culto na missa, enfim, processos de roda de diálogo, a gente tem uma diversidade de formas de poder reforçar o processo de mobilização social, e eu acho que a produção jornalística também tem o seu lugar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada também, Luziane, por contribuir no chat. Licença, gente, boa noite, meu nome é Adilson. Oi, Adilson. Eu não tinha falado antes, porque eu estava no ônibus voltando do trabalho. Mas, então, aqui na Paraíba também tem um movimento de mobilização muito forte da Liga Camponesa, né? Por conta de acho que é Margarida Maria Alves.
ela foi assassinada, eu acho que nos anos 80 ou 90, né? Por conta que ela lutava pelo direito de terra, né? Então é uma coisa muito importante a gente falar também sobre um A movimento que Marcha das marcou. Margaridas é inspirada nela, né? Na história de Maria Margarida Alves. Exato. Aí era só isso, só para pontuar essa questão mesmo. Eu acho que, se não estiver enganado, acho que ela é de Alagoa Grande, aqui na Paraíba. Isso, justamente. E você é de onde na Paraíba? Na verdade, eu sou de Recife, mas eu moro aqui na Paraíba há uns 9 anos já. Ah, legal. Eu conheço a Paraíba um pouquinho também. Meu companheiro é paraibano, do Médio Sertão, Patos. É um lugar que eu gosto demais. Mas é isso, gente. Assim, se a gente for parar para observar, tem diversos processos de mobilização social que estão acontecendo todos os dias e muitas vezes a gente está envolvido nisso, né? Então, existe uma diversidade gigantesca de possibilidades de a gente produzir conteúdo, inclusive para contribuir para esses processos, para que a gente, de fato, possa ter uma sociedade mais justa, né, mais equitativa, enfim, mais diversa, né, com acesso a direitos, menos desigual, porque o nosso país ele é muito, muito construído em cima da desigualdade, é um contexto muito gritante de desigualdade. Então, no nosso processo de produção jornalística, a gente pode também, né, acho que a gente, enquanto jornalista, tem o papel, né, de poder contribuir para reforçar esses processos de garantia de direitos. E aí, quando a gente fala, mas como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente, nossa produção em comunicação, a gente pode, de fato, estar atento para poder visibilizar, reforçar, contribuir, enfim, com esses processos de mobilização social. É sempre importante que a gente planeje a nossa produção jornalística, né? Eu sempre falo que planejar é desenhar sonhos. Quando eu planejo, seja o que for, eu estou pensando em algo que eu quero para frente, né? Seja dentro da minha casa, quando eu penso que eu quero reformar aquela cozinha daquele jeito, até de uma viagem que eu quero fazer, ou até, enfim, do que eu quero ter futuramente. Assim é a mesma coisa no processo de comunicação. Quem está dentro de uma comunicação, de um processo de mobilização social, precisa planejar também essas ações, né? Às vezes, quando a gente está dentro de um ônibus que passa na rua e o trânsito fica travado porque alguém ocupou a rua, ou queimou o pneu, ou fechou um lado da rua para fazer um grande ato, a primeira escuta que a gente tem das pessoas que estão do lado da gente é que é uma grande baderna, que bagunça, que absurdo, né? Tá, enfim, impedindo o meu direito enquanto pessoa de vir e também vou ser prejudicada, mas não há e não houve nenhum grande processo de mudança nesse país e de mobilização que não foi ocupando as ruas para a gente poder, de fato, avançar, né, e construir perspectivas diferentes. E aquilo que, por muitas vezes, parece uma grande bagunça, na verdade, foi planejado. Nem que seja minimamente planejado. Tem ali algo pensado, ó, a gente vamos ser quantos, vamos ser quantas, vamos para tal lugar, o que é que a gente vai dizer quando for entrevistado, se for entrevistado? A gente não vai ser entrevistado porque não querem ouvir a gente, não. Que outras formas a gente vai fazer com que a nossa pauta, né, o que a gente tá ali brigando, lutando para que seja conquistado, consiga chegar nas pessoas, é um panfleto que vai distribuir, é uma chamada pelo WhatsApp, é um vídeo no Instagram depois, né, é tentar um contato com um jornalista de uma redação para poder falar um pouco sobre isso. Então, não existe ações se a gente tiver minimamente planejado. E é muito importante também que no processo de produção jornalística a gente possa pensar no planejamento para que a gente, de fato, consiga garantir aquilo que a gente quer num processo de comunicação mais diversa, inclusiva, que é, de fato, estar olhando para essa diversidade, né, e tentando alcançá-la. Então, planejar é essencial para isso. E aí eu trago aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes e que podem ser importantes e que depois cada um e cada uma pode parar para refletir um pouquinho e somar outras perspectivas que acha que é interessante e que podem somar nesse processo de pensar uma produção de conteúdo jornalístico que reforce o processo de mobilização social. É muito importante você refletir um pouco sobre que valores, né, enfim, que princípios baseiam a sua produção jornalística. Por exemplo, na minha produção de comunicação, seja produzir algo para os espaços, nos espaços que eu estou ocupando, de forma auto-organizada, ou seja, na própria Angola Comunicação, quando a gente vai produzir uma comunicação para alguém que contrata os nossos trabalhos, isso está sempre muito negritado, né? A gente se baseia no princípio de uma comunicação antirracista, antissexista, né, que valorize
a diversidade de pessoas, de vozes, enfim, diversidade regional, inclusive. Então, que valores baseiam essa produção jornalística que você está fazendo? Se a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente precisa ter um olhar muito mais atento, uma escuta muito mais ativa, um olhar muito mais diverso, né, muito mais burilado aí, de tentar encontrar ali o que em tese está escondido, mas que na verdade tem muito conteúdo a ser partilhado. Então, é aqui que a gente pode começar a pensar no processo de inovação dessa produção, inclusive. Porque, às vezes, inovação está muito baseado, essa ideia de inovação, em algo que é tecnológico, que é científico, mas inovação pode ser algo simples para aquela realidade ali, para aquele grupo ali, para aquele... conseguir juntar pessoas hoje em algum processo de articulação e mobilização, principalmente depois que a gente... Primeiro porque a gente... É sempre muito difícil. Primeiro porque a gente sempre teve uma desvalorização, de forma geral, da vida política, né? E não pensando na política institucional, dos partidos, enfim, dos cargos institucionais, mas dessa atuação política enquanto pessoas organizadas. E com a pandemia, eu acho que processos de mobilização ficaram também mais difíceis, né? Porque a gente está vivendo um momento muito especial, eu acho que no contexto de sociedade, porque a gente está saindo num momento que a gente tem que fazer tudo no remoto, ou não fazer, e voltar para uma dinâmica presencial, então é sempre muito desafiador. Então, às vezes não vai conseguir juntar um grupo que não se junta há muito tempo para debater um certo assunto quinzenalmente, porque fazia isso só remotamente, eu não fazia, eu ficava lá só no grupo do Zap, e agora quando se juntam, isso acaba gerando outras formas de fazer, de pensar, de atuar com relação àquilo. Então, mas pensar no que é que baseia, assim, ó, isso aqui é inegociável para mim, é bem importante quando a gente vai pensar essa comunicação para a mobilização social. Se está baseada na comunicação como direito humano popular, não dá para reproduzir misoginia, machismo, racismo, né, LGBTQIA-fobia, capacitismo ou quaisquer outros preconceitos ou sistemas de opressão. Eu digo isso porque a gente sabe que a gente reproduz opressões, né, por mais que a gente não queira no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalhei na articulação semiárido brasileiro, a ASA, que é uma articulação mais conhecida por construir cisternas que guardam água na região semiárida, né, para momentos de estiagem. E a ASA tem uma ação lindíssima de sistematização de experiências, que é de contar histórias de agricultores, agricultoras, grupos, enfim, processos locais, num boletim chamado O Candeeiro. É uma ação que ficou um tempo parada, porque essa ação de convivência com o semiárido nos últimos anos não tinha recurso do governo, e o programa foi retomado agora. Semana passada teve um grande ato aqui em Recife, mas com esse processo a ASA já conseguiu sistematizar e registrar mais de 3.000 histórias diversas no semiárido brasileiro. Na minha pesquisa de mestrado, e como eu trabalhei diretamente com a produção desses materiais e também o acompanhamento de quem estava fazendo ali na ponta, tinha certos momentos que essa produção também me incomodava, porque eu com certeza reproduzi outros preconceitos, né, até porque eu sou uma pessoa que vem do urbano, né, e acabei vivenciando no rural. Mas, enquanto mulher, muitas vezes a reprodução de certas perspectivas com relação às mulheres me incomodava. Então, falava da agricultora sempre nos trabalhos da casa, ou começar a contar a história dela só a partir do casamento, né? Ou que a gente diz que é quando constitui-se uma família. E aí eu fui estudando mestrado, eu estudei comunicação rural, fui estudar esse instrumento de comunicação para reforçar a importância dele, a importância da gente poder contar a história daquele lugar, que sempre foi dito como um lugar seco, árido, pobre, na perspectiva sempre pobre de conhecimento, pobre de água, pobre de alimento, mas pobre de conhecimento, pobre de cultura, quando na verdade não é assim. Então, valorizar esse instrumento, ao mesmo tempo que também provocar essa produção, que se colocava como comunicação popular, a cada vez mais atentar para a não reprodução, por exemplo, da misoginia, do machismo, principalmente quando se tratava de mulheres. E foi muito interessante fazer isso com a ASA e ver a própria rede refletindo sobre esse processo. Então, não é porque eu sou uma mulher negra de periferia que não significa que eu não posso, na minha produção de comunicação, também reproduzir
opressões que o racismo instituiu, né, ao longo dos anos da nossa história, e eu preciso estar sempre atenta a esses processos na minha produção de comunicação, né? Então, esse olhar atento é importante que a gente tenha, ele guia a nossa produção toda a vida, porque a gente está sempre ali, enfim, tendo a possibilidade de reproduzir essas opressões. É muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Então, para ser de fato uma comunicação inclusiva e diversa e reforçar processos de mobilização para transformação, a gente precisa também refletir sobre reprodução de opressões, preconceitos. Flávia pediu para falar? Oi, Catarina, é que algumas pessoas estão dizendo que a tela parou de ser exibida, né? Tá só com informação carregando. Ai, desculpa, então deixa eu interromper aqui para ver se... De repente compartilha novamente, para ver se retorna. Vamos lá. Sim, voltou. Voltou para todo mundo? Voltou. Voltou, tá. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, é muito importante também que a gente pense para quem a gente está produzindo conteúdo, quem é a sua audiência, seja você no seu projeto pessoal, que você tem de comunicação, seja se você trabalha dentro de uma organização, seja no veículo jornalístico que você atua, enfim, quando a gente produz comunicação, a gente não vai falar para todo mundo. É impossível. A televisão aberta não fala para todo mundo. Eu, por exemplo, quase não assisto mais TV aberta. Eu não estou em todas as redes sociais que existem nesse mundo, né? Por mais que eu esteja nas que hoje no Brasil a gente mais consome. Eu não abro todos os links de WhatsApp que chegam para mim com notícia. Então a gente nunca... Eu não leio todos os jornais impressos que ainda existem, porque alguns ainda existem, mas eu não leio. Né? Eu assino alguns jornais na versão digital, mas eu não consigo ler todas as notícias. E eu estou dando um exemplo meu, né? Porque mesmo sendo uma mulher que estou numa capital, que lido com comunicação, impossível, inclusive pela quantidade de comunicação que nos chega, de conteúdo que nos chega hoje em dia, que a gente dê conta de consumi-lo, e impossível que eu consiga acessar. Se eu vivesse só para isso, era impossível. Então, a gente não fala para todo mundo. Uma vez eu escutei uma pessoa para quem eu estava fazendo um processo de trabalho de comunicação dizer que eu já abri para você, só terminar. Que não, mas se está na internet, está para todo mundo. Não está para todo mundo. Nem todo mundo assiste os vídeos no YouTube, acessa a internet, tem acesso à internet, vê o TikTok, né? Enfim, assiste todos os streamings Netflix da vida, enfim. Então, a gente não fala para todo mundo. Então, tentar entender minimamente quem vai acessar aquele seu conteúdo, para que, né, enfim, é muito importante para a gente poder pensar também essa nossa produção. Disso, Newton. Não, eu só ia completar, foi você falar nesse ponto, porque essa questão de a gente ser jornalista e ter que acompanhar tudo ao mesmo tempo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo, como o Flávio falou, um pouco de ansiedade também, porque parece que você tem que estar conectado, informado que tudo acontece no seu mundo, né? Tudo acontece na sua cidade, no seu estado, e isso acaba gerando um pouco de ansiedade também e um pouco de frustração, né? Porque não tem como acessar tudo, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo a guerra lá fora, acontece também outra coisa aqui. Então a gente tem que peneirar, né? Saber dividir as coisas também, mas isso também gera até uma certa cobrança, né? Principalmente quem trabalha na área. Eu não trabalho na área, mas quando eu passei um dia para uma entrevista, a pessoa me perguntou que tem que estar acompanhando tudo para poder escrever para ela e tal. Então eu acho que é um pouco uma certa muita cobrança, né? Isso também. Até para quem está até estagiando também, isso acaba prejudicando a pessoa. Se a gente ficar acessando tudo, qual é o tempo que a gente vai ter para produzir, refletir sobre, escrever, gravar, enfim. Ingrid e depois Jaqueline. Sobre o que ele falou, eu concordo plenamente. É um estereótipo que o jornalista precisa saber de tudo. E não tem, nenhum ser humano sabe de tudo. O médico, ele não sabe todas as doenças que existem no mundo. Então, é a mesma coisa o jornalista também. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa e eu falo, não sei, ainda não vi. Você escutou aquele claro, mas você não é jornalista, então você sabe.
Mas tu não é estudante de jornalismo? Sou, mas eu não sei de tudo, não tem como saber de tudo, e isso acaba atrapalhando, até porque muitas vezes a gente não se identifica com aquele tipo de jornalismo, ou não é a nossa linha de escrita ou de pensamento, e aí não tem como a gente acompanhar tudo, porque acaba que a gente se torna, não tem uma identidade própria, porque pelo menos eu reconheço a minha escrita e reconheço a escrita das pessoas que eu acompanho, eu sei o modo como elas escrevem, eu acho que todo jornalista tem isso de ter o seu modo particular, então quando você quer estar por dentro de tudo, acaba que você fica ali perdido no que você quer fazer. Exatamente, Eunice, foi certíssima nesse comentário, assim, eu dei esse exemplo porque eu escutava muito isso, principalmente quando eu estava estudando jornalismo, né, a família feliz que eu ia ser jornalista, todo mundo achava que eu ia trabalhar na Globo, e aí, mas como assim você não sabe, você não é jornalista? E aí cada vez enfim, mais difícil de ouvir isso, porque quando eu me formei para cá, o mundo da comunicação já mudou muito, da produção jornalística também, então seria. E assim, é impossível, mesmo que o meu trabalho fosse só esse, ninguém dá conta disso. E acho muito importante isso que vocês trazem também do se cuidar, né? A gente, como produtor de conteúdo, se cuidar para poder a gente estar bem e, de fato, poder construir uma comunicação que a gente consiga ter tempo de refletir, apurar, escrever ou, enfim, editar, seja qual for a linguagem que a gente decidir produzir o nosso conteúdo. E, Jaqueline. E pegando também como um gancho que São Newton e Ingrid abordou aqui, tem essa questão também da produção de conteúdo para ser multiplataforma, né? Porque hoje em dia mesmo você não produz só Instagram, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, e assim, Facebook, tudo bem que não é tanto assim hoje em dia, mas ainda se produz conteúdo para isso. E isso causa esse bombardeio mesmo é tanta informação, é tanta coisa, que na maioria das vezes saem informações rasas, porque você não tem tempo de apurar o suficiente. E a gente, como está se formando no jornalismo, eu mesma tenho muita preocupação com o tipo de conteúdo que eu passo. Hoje eu trabalho numa assessoria de comunicação, então eu tenho muita preocupação. Eu tento, naquele tempinho ali que eu tenho, ir atrás das informações que estão corretas, consultar as pessoas que são as fontes. Então, é ter esse cuidado. E mesmo assim, o tempo que a gente tem é muito curto para a gente produzir algo tão multiplataforma, tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia o mercado acaba pedindo isso, né? O que eu mais vejo no LinkedIn são vagas para isso. Gestão de plataformas em que você, além de saber a questão de como manipular essas plataformas, você ainda tem que saber outras coisas por fora, que é a questão de marketing, de SEO. Então, é tanta coisa que eu mesma, quando eu vejo assim, algumas vagas, eu sinto, meu Deus, eu estou preparada para estar nesse mercado, sabe? Gerar uma insegurança mesmo, assim, de como você vai estar. Eu, como estudante, que já estou me formando, e quando eu for para o mercado, e aí, como é que vai ser? Eu vou conseguir acompanhar esse ritmo, sabe? É uma precarização que estão falando aqui, é muito grande. E não só na gestão de conteúdo de plataformas, né? Na redação mesmo. Relatos de amigos que são estagiários que falam como é caótico. Então, é uma coisa que é muito preocupante. Foi bom demais você tocar nesse ponto. Eu tô vendo aqui que Flávia vai sair. Então, Flávia, tudo bem tranquilo. Até mais, a gente se encontra por aí. Obrigada mais uma Obrigada, vez. Catarina. Não quero atrapalhar aqui a aula. Tudo bem. Mas só para interagir um pouquinho também com a fala de Jaqueline agora, né? Assim, se a gente tiver o tempo todo consumindo informação, especialmente na internet, qual é o momento que a gente vai parar para observar o mundo e fazer essa leitura na perspectiva diversa, e colocar em prática uma comunicação que fortaleça também processos de mobilização social, sabe? Porque o mundo não acontece no Instagram, não acontece só no LinkedIn. Às vezes isso, inclusive, contribui para que a gente já faça o material pensando naquele formato, né? A gente já está produzindo conteúdo só em 1 minuto e meio para poder engajar mais. A gente já está pensando em produzir conteúdo em formato de carrossel, explicadinho para as pessoas, porque não. Mas, de fato, existe, isso também não é uma coisa só nossa, né? Assim, existe uma pressão do mercado, uma precarização da profissão de comunicador e comunicadora. Quem já era formado, trabalhava, mesmo não formado, mas trabalhava com comunicação na pandemia, vai ter relatos muito difíceis. Porque tudo virou comunicação, especialmente nos primeiros anos da pandemia. Então,
quem não estava na internet que está, quem fazia trabalho que era mais em campo, transformou todo o recurso em comunicação, mas isso não significa que vieram mais pessoas de comunicação para fazer os trabalhos, nem que o trabalho de comunicação, seja ele jornalístico ou de assessoria, foi bem remunerado. Quem era repórter em veículo tinha que continuar indo para a rua fazer pauta, ou porque ficou num trabalho remoto, né, os veículos quiseram, muitas vezes, também diminuir o salário. Aqui em Recife, a gente tem uma precarização muito grande dos veículos de comunicação mais tradicionais. Então, muito difícil, né? E aí é isso, a gente não vai dar conta, né, de estar consumindo tudo de informação, e a gente também tem que ter, né, enfim, entender, né, gritar que a gente não vai conseguir falar para todo mundo porque fez aquela matéria, aquele vídeo, postou no Instagram e tal. E aí conhecer, pensar para conhecer bem o público de com quem a gente está, para quem a gente está produzindo conteúdo, seja com quem a organização que você faz assessoria atua, seja o jornal com que você trabalha, seja a sua iniciativa de comunicação, que você tem um coletivo, um meio de comunicação, é muito importante para que você possa fazer tanto produzir uma comunicação que, de fato, chegue mais nas pessoas, como para que você possa, inclusive, mergulhar mais nesse público que você tem, né? Entender mais quais são as questões que estão movendo esse grupo, esse perfil de pessoas, como elas estão se movimentando, o que elas estão fazendo, que questões elas querem saber. Então, definir essa questão do público é bem importante. E tentar, né, assim, a gente tentar, mesmo sem necessidade da gente como comunicadores e comunicadoras, tá nesse processo o tempo todo de informação, tentar criar protocolos para a gente também, de quando é que a gente vai acessar, do que a gente vai ver, porque a gente precisa dos respiros, né, precisa, enfim, ter outras referências de criação que podem influenciar a gente na produção do conteúdo, e não é só ficar na tela do computador, do celular, que vai contribuir para que a gente faça isso, né. Nessa nossa produção também é muito importante que a gente cuide na linguagem, né, na linguagem do que a gente está produzindo. Tem que ser entendível e de fácil acesso, mas não quer dizer que tem que ser simplista. E aí eu quero dizer que, acho que foi Ingrid que falou, nem todo mundo sabe tudo, né? Nem o médico não vai saber todas as doenças. Às vezes o médico não sabe limpar a casa, né? Porque vem de um contexto, uma realidade em que ele não precisava limpar a casa, não sabe fazer a comida, não sabe passar a própria roupa, né, enfim. Então, o conhecimento acadêmico, ele não é o único conhecimento que existe, né, a gente tem outros diversos conhecimentos. As pessoas que estão nos espaços de periferia, que estão nos espaços mais populares, elas são detentoras de conhecimento, sim, independente da sua formação acadêmica, né. Outro dia eu fui produzir um conteúdo sobre espaços de afrovivência aqui em Recife, para o Novembro Negro, na perspectiva positiva, assim, tipo, vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra também, valorizando as diversas iniciativas que a gente tem da população negra no campo da gastronomia, e também que celebrar, né, quando a gente tem a possibilidade de comer e celebrar com comida é sempre muito importante. Então vamos também dar esse respiro para a gente que está o tempo todo em luta, em Dia da Consciência Negra, e fica só aquela coisa disso, da gente estar lá faltando nossas dores. E aí eu entrevistei um proprietário de um restaurante que tem aqui numa comunidade que é um alto em Recife, e ele falou assim, tudo que a nossa perspectiva aqui também com o restaurante é de valorizar esse espaço, porque tudo que é produzido aqui é muito importante. São as pessoas daqui que cuidam dos filhos das pessoas que estão lá no centro, são as pessoas daqui que constroem as casas, são as pessoas daqui que, de fato, produzem conhecimento e colocam esse conhecimento a serviço de outras pessoas. Então, não é porque as pessoas, às vezes, não têm um conhecimento acadêmico, que não sabe fazer o cálculo para construir uma casa, né? Que não sabe, enfim, fazer outros processos. Quer mais do que uma pessoa que lida com uma gestão de uma casa, em geral são mulheres, do que uma pessoa que está ali com um olhar atento para processos de gestão, que lida com gestão de recursos, gestão de processos, gestão de pessoas que são a família, né? E muitas vezes para isso você não necessariamente, esse conhecimento que você não aprende na academia, é a prática do dia a dia. Então, quando eu quero dizer que tem que ser acessível, não quer dizer que tem que ser simplista. Eu estou dizendo, não é porque é um conteúdo que vai ser para uma comunidade X, que às vezes tem muitas pessoas que talvez naquela comunidade não saibam ler, que elas não vão saber interpretar as coisas. A gente também tem que
não partir da perspectiva de que o outro não sabe. Ao mesmo tempo, uma linguagem acadêmica, dependendo do texto, nem eu que já fiz mestrado, significa que eu vou entender. Então, assim, a gente não precisa escrever difícil ou fazer uma perspectiva narrativa, um roteiro difícil de vídeo ou um programa de áudio para poder, de fato, a gente dizer que está tendo uma boa produção jornalística, né? Escrever de forma entendível para as pessoas não descredibiliza o seu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente possa fazer um processo de produção de conteúdo mais acessível para todo mundo. Então, pensar sobre isso também em linguagem é bem importante. A gente tem que ser vigilante na diversidade de vozes que a gente acessa, porque se a gente não cuidar, a gente vai automaticamente reproduzir a escuta só de pessoas, em especial homens, héteros, brancos, adultos. Por quê? Porque é esse perfil de pessoas a quem sempre foi mais fácil dar o espaço de fala, né? Para começar, os homens sempre foram muito mais dado espaço de fora de casa do que de casa. Então, para se expressar é sempre muito mais fácil. Pessoas com mais instrução escolar, às vezes, sentem mais facilidade de se colocar. Pessoas que não têm uma formação acadêmica acham, acreditam, foi construída a ideia de que não sabe falar, né? Mulheres muitas vezes têm mais dificuldade de falar, pessoas negras, enfim, com o racismo aí que oprime a gente sabe como é. Então, naturalmente, quando a gente chegar numa marcha para cobrir, quando a gente chegar numa mobilização para cobrir, automaticamente, talvez, alguns perfis de pessoas que são os mesmos de sempre vão se colocar para falar, ou vão aceitar mais fácil dar uma entrevista. Então, a gente tem que ser vigilante também na diversidade de vozes que a gente ouve nas nossas pautas. Que seja, né, poxa, tenho entrevistado poucas pessoas negras, nenhuma pessoa negra aqui, apesar de ter tantas pessoas negras, nenhuma mulher, nem a mobilização de pessoas trans, entrevistar uma pessoa hétero, cisgênera, enfim. Então, é muito importante que a gente ouça pessoas mais adultas, mas não entrevistei idosos, ou entrevistei pessoas mais jovens, adolescentes, porque, não reflete sobre isso. Então, é uma vigilância que a gente tem que ter para poder a gente garantir a diversidade de vozes na nossa produção de comunicação, na nossa produção jornalística. E também eu quero falar sempre com um especialista. Eu quero falar sobre justiça climática e aí eu vou ouvir apenas o diretor da ONG, mas não vou ouvir, por exemplo, a pessoa que lida ali no dia a dia, que pega ônibus, ou que trabalha no rural, ou que trabalha, enfim, no campo, que vive, né, a dinâmica da justiça climática todos os dias na sua dinâmica de vida. Então, essa diversidade, para que ela de fato aconteça, a gente garanta ela, a gente precisa estar muito vigilante em quem a gente ouve a nossa produção. A Manuela compartilhou aqui no chat que muitas vezes não se sente preparada, né, enfim, para fazer uma fala ou para participar de alguma coisa, se sente um pouco insuficiente, Lívia também. Mas é isso, gente, isso não é uma coisa que é uma culpa nossa, assim. Eu sou mãe de uma menina, né, enfim, assim eu leio ela como uma menina, eu não sei como é que ela vai se identificar quando crescer, mas automaticamente, como todo mundo lê ela como uma menina, e aí ela ganha certos tipos de presentes, que são presentes que têm a ver com cuidado. Então, cuida da boneca, cuida da criança, cuida da casa, cuida. Mas talvez se ela fosse menina, ganhasse carrinho, ganhasse coisas que colocava ela na rua. O carrinho, ele não anda dentro de casa, o carro ele anda na rua. Então, isso já é uma perspectiva de que o menino já sabe que pode ocupar a rua, porque afinal ele tem um carro, uma moto. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa ir desconstruindo e que, se a gente não tiver o olhar atento no nosso dia a dia, a gente acaba reproduzindo também na nossa produção de conteúdo. Então, é mais desafiador encontrar pessoas mais diversas que queiram falar e tal. É um processo que não depende só de você, porque você não tem como obrigar ninguém a dar uma entrevista. Mas, se você tiver isso como uma política mesmo da sua produção de conteúdo, da sua produção jornalística, você vai cada vez mais conseguir ter... E também quando as pessoas forem provocadas cada vez mais e também ocupar espaço de fala, com certeza a gente está contribuindo com um processo de que mais e mais pessoas possam, né, se sentir confiantes, se sentirem também conhecedoras e sabedoras que podem partilhar conhecimento. É muito importante que, vez por outra, a gente faça um balanço do que a gente tem produzido, né? Enfim, quais são os temas que têm mais sido pautados por mim, ou pelo veículo que eu trabalho, monitorar um pouco do que está sendo pautado. Poxa, já tem tanta pauta sobre isso aqui, será que não valia a pena a gente fazer uma outra abordagem?
será que não dá para a gente pegar uma outra possibilidade? Eu peguei aqui o exemplo do racismo. Não adianta todo mês de novembro a gente falar sobre racismo, sobre consciência negra, e o resto do ano não falar. Porque tanto tem outras datas importantes em novembro, como as pessoas negras podem falar sobre outras coisas, e a gente também pode refletir sobre o racismo nos outros meses do ano. Então, é importante que a gente olhe um pouco para o que a gente tem produzido, para o que a gente tem pautado, né? Às vezes a gente trabalha num veículo, tem que levar a sugestão de pauta para o editor, às vezes a gente produz uma comunicação, né? Mesmo na assessoria de uma organização, e sempre, se a gente tiver um tempo para poder parar, pensar, conversar com as pessoas, refletir, a gente vai ter muitas possibilidades de pensar pautas diversas e de fato, conseguir, enfim, abarcar uma série de possibilidades, reforçar processos de mobilização social que estejam acontecendo. Então, que tal pautar a marcha da maconha não só quando a marcha acontece, né? Geralmente em maio. Que tal a gente pautar a marcha que ela está fazendo ao longo do ano? Que tal a gente também olhar para o que a marcha tem de pautas, né? E aí é uma perspectiva antimanicomial, uma perspectiva antiproibicionista, contra o genocídio, né? Enfim, a gente tem possibilidade de pensar. Eu sei que às vezes não tem espaço dentro dos veículos, mas a gente pode ser também, né, um sujeito de motivação, provocação, até de abordagem. Às vezes, quer que a gente possa isso de novo, então pelo menos eu vou aqui entrevistar mais pessoas negras, entrevistar pessoas mais jovens também, não credibilizar só o conteúdo de um especialista. Às vezes, nessas pequenas ações, a gente consegue trazer também mais diversidade e provocar mudanças, né? Enfim, existe uma infinidade de formatos que podemos produzir conteúdo, né? Assim, só para destacar que não é só o texto ou o vídeo, enfim, tudo pode ser transformado em outro formato. A gente tem, de fato, uma disseminação de informação muito grande hoje para o WhatsApp, especialmente em áudio, ajuda muito a quem não lê ou que tem dificuldade de leitura. Então, sempre pensar que poxa, aqui eu não consegui entrevistar muitas pessoas diversas, mas será que pelo menos nas imagens eu posso subverter a ordem, né? Eu posso não só trazer pessoas brancas para retratar um tipo de situação, não só trazer pessoas negras para retratar um outro tipo de situação. Enfim, a gente pode fazer essa brincadeira aí, a gente pode ficar pensando em diversas possibilidades, né? Enfim, ao longo do ano, assim. Pensando de formas diferentes. Será que a gente precisa entrevistar e também ouvir a opinião de crianças, às vezes, sobre alguns assuntos, só quando é o mês da criança, sobre o brinquedo que ela quer ganhar? Será que, às vezes, sei lá, vou cobrir o campeonato estadual, vou até para um tema diferente, de futebol da minha cidade, mas tem tanta criança que acompanha os pais, como é que seria um estádio mais acolhedor para as crianças? Enfim, a gente tem possibilidades outras quando a gente para e tenta refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Por exemplo, esse ano que passou, agora a gente teve eleição para conselheiro tutelar, né? Inclusive, uma organização com que a gente trabalha, que é o Nossas, que tem sede no Rio, junto com outras organizações, fez uma grande campanha de mobilização que foi a eleição do ano, em que mobilizava tanto conselheiros tutelares para poder acessar essa plataforma e se comprometerem com os pontos que estavam lá, que eram pontos, inclusive, já baseados no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma perspectiva que não fosse preconceituosa, que não fosse... Desculpa, gente. Que fosse, de fato, imbuída dos direitos da criança e do adolescente, como também mobilizar as pessoas para irem votar, para olhar a plataforma, ver que candidatos e candidatas se comprometeram com aquela plataforma, e acabou a eleição, foi uma grande mobilização e tal. A gente teve, acho que foi um dos anos que mais teve pessoas votando na eleição do Conselho Tutelar. Mas e agora? Agora os jornais, os veículos esqueceram a eleição do Conselho Tutelar. E aí precisava ser um momento da imprensa, né, enfim, tá vigilante e atenta para quando esses conselheiros tomarem posse, qual vai ser de fato a abordagem que eles vão dar, como é que eles estão de fato atuando em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a eleição acabou, mas a pauta não parou, né, então dá para fazer uma série de abordagens de investigação nesse campo, para poder, de fato, contribuir para a atuação que os conselhos tutelares, de fato, ajam, né, e atuem
como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o jornalismo pode contribuir muito para isso, ou fortalecer processos de mobilização social que outras organizações, redes, articulações estejam fazendo também para fortalecer os conselhos. Então, a gente abrir um pouquinho o olhar e não se ater só àquilo ali que está predeterminado, que a gente acaba sendo levado, mas a gente também se entender como um agente provocador, provocadora, motivador, né, e pensar a comunicação de um outro jeito. Não vamos esquecer da escuta. A escuta é muito importante, ela que norteia o nosso contexto, né? E não é uma escuta só para aspa que está faltando para a matéria, depois que eu já escrevi, eu só quero acho para complementar. Eu sei que o processo de produção de jornalismo, comunicação e pauta diária num veículo, ele é extremamente exigente, ele é, como Jaqueline bem lembrou, ele tem sido cada vez mais precarizado, mas vocês vão estar produzindo aqui, por exemplo, para o Colabora, uma proposta, né, enfim, no formato que vocês vão escolher, e aí, assim, escutar as pessoas para, de fato, aquela conversa, aquela apuração, ela possa alimentar a produção jornalística de vocês. É muito importante, vai ser uma outra produção de conteúdo. De fato, vocês têm a possibilidade de conversar com as pessoas, não pegar uma aspa que vai complementar um pensamento prévio que você teve. E se você, de fato, conseguir fazer um processo diverso de escuta, com mais gente diferente, você vai ter uma perspectiva, de fato, mais diversa e muito mais rica. E vai aprender muito, com certeza. Porque se tem uma coisa que eu percebo, que eu aprendo todos os dias, é no processo de fazer comunicação. Porque a gente precisa pesquisar, precisa conversar, precisa ouvir. É um processo de aprendizado realmente mútuo. E vamos provocar mais gente a fazer junto. Não sou jornalista, mas gosto de fazer comunicação. Poxa, se eu me juntasse aqui com mais gente, fizesse um coletivo, tentasse encontrar uma rede de comunicação local, comunitária, de jornalismo local, jornalismo popular. Enfim, tem muitas iniciativas acontecendo no Brasil inteiro de jornalismo de causas, de jornalismo comunitário, de jornalismo popular, de jornalismo local, de comunicação comunitária, de comunicação para mobilização, que são muito potentes e que têm formado redes e que têm fortalecido desde grupos que estão iniciando até já, enfim, reverberam nações de grupos maiores. Então, fazer junto é sempre muito, muito importante. E a gente soma olhares, perspectivas, divide tarefas. Fazer junto provoca vocês aí também a pensarem em uma produção de conteúdo e jornalística, por vezes, em conjunto, porque reforça muito o que a gente faz. Então, quase que eu fecho de novo. E, já para a gente ir fechando aqui a apresentação, eu sempre digo que o trabalho, ele não termina quando a gente tem um texto, o vídeo, a produção de conteúdo para a rede social, seja o que for que a gente vai fazendo de comunicação, quando a gente termina com o produto. O trabalho só tende a continuar. Talvez a parte mais valiosa do trabalho aconteça em seguida, que é, se eu produzir aquele conteúdo, eu produzi para alguém. Porque se fosse só para mim, eu escrevia num diário em casa e guardava, né? Então, assim, a produção de comunicação, a produção jornalística, ela é feita para que mais pessoas acessem aquele conteúdo. Então, o trabalho, ele continua com a distribuição desse conteúdo. E eu acho que hoje, muito pelo que vocês falaram, o contexto que a gente tem muita informação todo o tempo todo, a distribuição do conteúdo, ela é um gargalo. Ela é um gargalo para quem produz jornalisticamente, ela é um gargalo para os processos de mobilização social, que às vezes tem que convidar alguém para ir para o ato, ou para reforçar a audiência pública, né, ou para reunião, e manda basicamente por WhatsApp, e você não sabe nem se a pessoa leu aquilo, porque chegou mais uma mensagem no WhatsApp. Então, nos últimos meses eu participei de uns 2 encontros que refletiam sobre jornalismo, e sempre a questão da distribuição desse conteúdo jornalístico, ela tem sido um grande gargalo nesse pautado, porque aí escrevi o texto. Como é que eu faço que as pessoas leiam? Porque só postar no site não vai adiantar. Distribuir por WhatsApp vai ajudar, mas nem todo mundo vai ler. Então, começar a pensar esse trabalho de distribuição do conteúdo é muito importante. É aqui que o trabalho de mobilização começa. Seja sua produção jornalística para reforçar o processo de mobilização que você registrou e já existem, seja para quem também está lá fazendo a comunicação daquela mobilização e precisa que chegue mais gente. E aí, é muito importante que a gente também planeje a distribuição, por isso que lá atrás,
Aqui é a terceira pergunta, né? Com quem você quer conversar? Quando eu sei com quem eu estou conversando, com quem eu quero que para quem eu estou produzindo aquele conteúdo, é mais fácil que a gente consiga pensar também as formas de distribuição para ela. Mas planejar essa distribuição é importante. Então, eu vou planejar que eu vou entregar a pauta tal dia, a pauta vai ser essa, eu vou entrevistar X pessoas, vou, enfim, fazer X dias de pesquisa, X dias para escrever, vou usar tais e tais imagens, e quando ela ficar pronta, revisada, for para o ar, eu vou montar um textinho e jogar no WhatsApp, falar para os amigos, mandar por e-mail, a depender de para onde você está construindo o conteúdo, vou provocar um debate na universidade sobre o assunto, para poder debater e aprofundar mais aquilo e colocar meu conteúdo como referência. Se eu fiz um conteúdo sobre um processo de mobilização que estava acontecendo, eu vou voltar para quem eu conversei, vou mostrar esse conteúdo, seja ele impresso, seja ele na internet, e vou me colocar à disposição para conversar sobre. Vou provocar a conversa no meu grupo da família, quando não for mais desgastante, né, ou polêmico do que... Quando não for ruim também para a sua saúde mental fazer isso junto da família, que às vezes é... Enfim, que outras formas eu posso fazer com que esse conteúdo chegue? E se eu estou fazendo a comunicação de uma associação que vai fazer um ato, então eu estou fazendo o processo de comunicação para mobilização. Então eu posso passar um carro de som, eu posso transformar isso uma das frases num lamba e botar o QR Code para quem estiver na internet ler. Assim, a gente tem possibilidades de pensar outras coisas e planejar essa distribuição é muito, muito importante. E aí, outro ponto que eu acho que eu já acabei citando aqui, só a internet não é suficiente. Ainda existem outros meios de comunicação, minha gente. Não é tudo o Instagram, o Facebook, que tem pessoas que não estão lá, o WhatsApp. Tem gente que não acessa a internet e tem gente que acessa a internet e acessa outros meios offline, como a gente chama, né? A vida ainda acontece fora da internet. Se eu ficar sem abrir o Instagram hoje, eu vou continuar aqui vivendo ainda bem e vou continuar, de certa forma, acessando informação. Se vai ser no ônibus, escutando a conversa de alguém, se vai ser no rádio, que ainda existe, né? Vocês são bem jovens, mas, enfim, o rádio, ainda existem jornais impressos. Tem igrejas espalhadas no Brasil que nunca deixaram de fazer o seu jornal semanal, o seu jornal mensal e distribuir para os fiéis. Né? Enfim, então existem outras formas de se comunicar, existem outras formas de comunicação, que não é só a internet, e olhar para essas formas de comunicação é muito importante para a gente pensar a nossa produção e para a gente pensar a comunicação que mobiliza pessoas, né? Talvez se eu estiver dentro, aqui agora ontem, o ato do 20 de novembro em Recife, em que vários movimentos negros se juntaram para fazer o ato. Não adianta eu montar o ato, fazer reuniões para planejar o ato e eu botar só um post no Instagram. Se eu não for distribuir o panfleto na rua, dizer que vai ter o ato, ir para as universidades, convocar as pessoas, ligar para algumas pessoas e dizer que vai acontecer e chamar para participar, também acessar pessoas da imprensa para poder falar desse conteúdo, falar sobre o ato, e sair no jornal, sair também nas redes sociais, do jornal, de outras pessoas, né? Enfim, tentar uma matéria na televisão, rodar uma bike som em alguma comunidade para chamar as pessoas, o velho carro de som, né? Enfim, a gente pensar uma produção de conteúdo de mobilização social para mobilizar de fato pessoas, a gente tem que pensar num espectro muito maior do que a internet. Ainda tem muita gente no Brasil que não acessa a internet. Ainda tem muita gente no Brasil que acessa a internet só pelos dados que tem vinculado ao WhatsApp, então não consegue ir para o link que a gente manda, só recebe ali. Ao mesmo tempo que a internet, especialmente as redes sociais, são um grande impulsionador de informação e é também um espaço que a gente deve ocupar. O que eu estou provocando é só que nada se acaba só ali, né? Existe vida além da internet, das redes sociais, e que bom, e que a gente possa também parar, pensar, fazer um toró de ideias, uma chuva de ideias com as pessoas e pensar como a gente pode, de fato, multiplicar mais esse conteúdo. Essa pode ser uma provocação interessante. E aí, faço a pergunta, né? Já pensou em avaliar a sua própria produção? Eu coloquei anteriormente, né? Que é importante que a gente, de vez em quando, faça um balanço do que a gente tem produzido. Então, avaliar, pedir para outra pessoa ler, refletir sobre. Talvez, poxa, fiz essa abordagem aqui, na próxima eu vou me ligar para não fazer mais isso, ou eu posso, numa próxima produção, reforçar mais isso, ou outra coisa. Pode ser bem importante para que você possa cada vez mais crescer essa sua produção e qualificar a sua produção de conteúdo. E, enfim, transformações acontecem
quando a produção jornalística consegue, de fato, visibilizar processos de mobilização social. Com certeza, a comunicação é um grande impulsionador dos processos de mobilização social. Vocês já falaram isso desde o começo. E quanto mais a gente conseguir dar visibilidade a certos processos importantes e movimentos da sociedade, com certeza vai conseguir construir e atuar para mudanças, né? Mudanças que, de fato, melhorem a vida de todas as pessoas. E aí eu finalizo aqui uma frase que a gente usa muito aqui, que a comunicação ela pode transformar o mundo em um lugar melhor para todas as pessoas, porque a transformação pode vir de qualquer perspectiva, né? A perspectiva que seja melhor para todo mundo. E aí, bom, convoco vocês a poderem, a partir, né, dessa formação que o Colabora está oferecendo, poderem pensar uma forma de fazer processos de comunicação que, de fato, melhore a vida da gente e a vida de todo mundo. Na apresentação vai ter os meus contatos, estão aqui, eu também estou no LinkedIn, que não está aqui, tá o da Angola Comunicação, estou como Catarina de Angola também no Instagram, fiquem à vontade para a gente também conversar por lá. E a gente tem um tempinho ainda, eu acho, né, Lari? Para poder a gente trocar ideia. Quem quiser já trazer mais alguma coisa. A gente tem ainda mais uns 20 minutinhos, então geralmente a gente faz o seguinte, a galera levanta a mão e aí a gente vai na ordem para ir respondendo. Massa. Já tem Jaqueline aí, né? Eu posso ir falando já? Que aí, né, não faz tanto tempo. Bom, eu já tinha falado aqui outras coisas, mas quando você estava falando da atuação da sua agência, né, eu percebi que tem muito essa questão de acompanhamento, assim, relacionado à assessoria, né? Você monta um plano de comunicação para as campanhas que você pega, que você trabalha. E aí eu queria que tu contasse, assim, um pouquinho de como é que tu começou, assim, nessa trajetória para trabalhar no terceiro setor. Porque, por exemplo, hoje eu atuo na assessoria de comunicação pública, né, um órgão estadual. E aí eu sou muito curiosa, porque eu sou apaixonada por assessoria. E eu acho que é muito incrível você trabalhar com ações como essas que você trouxe, a questão da violência, né, sexual, a questão do assédio, e falar dessas questões de uma forma que as pessoas entendam que seja, apesar de ser temas tão pesados, mas são coisas que a gente tem que falar e que a gente tem que divulgar. E aí eu queria que contasse assim, um pouquinho, uma pessoa que quer estar dentro desse universo e que quer seguir também. Massa. Como não tem ninguém inscrito ainda, eu vou já te responder, Jaqueline. Bom, eu sou cria dessa ocupação urbana em Recife, né, desse processo de mobilização social e organização popular, que foi Roda de Fogo que meus pais ocuparam, e sou muito cria desse processo de organização política, então eu cresci sabendo que ali era um direito, a gente tinha que ficar, precisava ter casa e tal. Quando eu fui para... E meus pais também sempre foram muito engajados nessa perspectiva mais política de organização social. Quando eu fui para a universidade, eu já fui com essa ideia de que, poxa, que, tipo, só retratam a gente desse jeito. Eu cheguei a ter uma iniciativa que era uma agência de comunicação comunitária, que eu montei com outros colegas e que a gente escrevia sobre a comunidade de outra perspectiva também, para no dia a dia falar de outras coisas, assim. Pô, tem violência aqui? Tem, mas primeiro que a culpa não é nossa, que ninguém quer viver em um lugar violento. Então, assim, por que aqui é um lugar dito violento, né? Também fazer essas reflexões, e também tem outras coisas, né? Trabalhadores, trabalhadoras, gente da cultura, conhecimento ali vibrante, a própria história da comunidade pulsante. Então, quando eu fui para a comunicação, querendo ou não, eu já levei um pouco dessa reflexão pela qual eu fui provocada quando era criança pelos meus pais, meus vizinhos, né? Enfim, aquelas pessoas ali inteligentes, articuladas, que conseguiram se manter naquele espaço, né? Mas também foi muito importante, quando eu entrei querendo ser radialista, porque eu tinha uma rádio na minha cidade, chamada Rádio Cidade, que eu amava, e eu queria ser radialista da Rádio Cidade. E depois eu, assim, acabei trabalhando com rádio, mas não na rádio formal, fazendo programas de rádio nas organizações de assessoria, né, para poder também ter outras formas de se comunicar com quem a gente estava atuando.
Mas, quando eu estava na universidade também, eu lembro muito que a gente teve uma visita para conhecer o diretor acadêmico, e uma das pessoas disse, olha, isso era 2004, tá, gente? Então, assim, outro Brasil, outra comunicação, né? Não tinha esse negócio de... Nem Orkut tinha ainda, que já morreu, inclusive, né? Disse, ó, mas eu trabalho numa ONG, numa ONG. Depois eu até cheguei a trabalhar nessa ONG. E aí, assim, isso me abriu, porque naquela época a gente entrava na universidade muito na ideia de que a gente trabalhava num jornal impresso, numa rádio, numa TV. E eu, como uma menina negra na época, que tinha 16 anos, achava que a TV nunca ia ser um espaço para mim. Porque naquele momento, se hoje a gente tem poucos repórteres, né, de TV, especialmente, que são negros e negras, naquele momento, pelo amor de Deus. Então, e aí, claro, quando ela falou que tinha as ONGs, isso me acendeu a luz porque eu já vinha desse processo, né? Mas eu acho que as organizações, inclusive, esse tipo de organização, ONG, movimentos, tem muita necessidade de profissionais de comunicação mais sensíveis, sabe? Que não reproduzam estereótipos e tal. Isso eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. E quando eu montei a agência em 2019, era muito essa perspectiva, ó, a gente pode atender vocês com um olhar mais sensível, com um olhar de quem já esteve aí dentro e sabe as necessidades de uma organização ou de um assessor de comunicação que está dentro desses espaços, que não tem muitas vezes pessoas sensíveis, abertas, com um olhar, né, mais diverso para processos de comunicação. Eu também sou muito fã de processo de assessoria, eu acho que assessores de comunicação são profissionais muito importantes. A comunicação precisa ser muito valorizada dentro de qualquer tipo de organização, seja empresarial, governamental, não governamental, né, enfim. Mas, nesse setor que eu sempre trabalhei, que é o de sociedade civil organizada, ela é muito, muito importante, porque é como Sonilton falou no começo, assim, não existe mobilização social sem comunicação. Quando eu pego um megafone, eu pego o microfone para falar, eu levanto a mão, eu queimo um pneu, isso é um processo de comunicação. Aí, enfim, tem seus diversos formatos de linguagem, mas quando eu faço um cartaz, eu estou me expressando, né, dizendo alguma coisa. Então, não existe mobilização social sem comunicação. Isso me motiva bastante no processo de construir comunicação. E acho que vocês aqui são agentes, sujeitos, enfim, pessoas importantes no mercado, porque quando eu estava na universidade, eu não tinha formações como essa, de pensar uma comunicação mais diversa. Então, vocês já entram no mercado, quem não está no mercado ainda, com um diferencial. E vamos valorizar esse conhecimento que a gente tem, porque às vezes acaba valorizando porque nos é ensinado assim, que tem que ter os MBAs da vida, tem que aprender X técnica e tal, mas técnica a gente aprende rápido, vocês que já estão no mercado de comunicação sabendo como ele é diverso, dinâmico, já tem essa dinamicidade. Agora, a sensibilidade, a importância da diversidade, a abertura para o conhecimento do outro, entender que quem você entrevista também tem conhecimento, a abertura de possibilidades de trabalhar um assunto, diversas abordagens, isso nem todo mundo tem. Então, poder experienciar e treinar isso vai ser bem valioso para a atuação de vocês, e a gente vai, de fato, estar construindo um Brasil e uma outra história de forma diferente, porque se o conteúdo jornalístico faz parte da história, se a gente tiver conteúdo jornalístico de outra perspectiva, com certeza a gente vai também estar reescrevendo a história de outro jeito, né? De um jeito que seja, por favor, melhor para todo mundo. Mais alguém? Vou dar um exemplo aqui eu também trabalho com... Para fechar aqui, vou dar mais um exemplo. Eu também trabalho numa assessoria de um vereador aqui em Recife, que é Ivo Moraes, que é do PSOL. Ele está no seu último mandato, porque ele já foi reeleito e ele não vai ficar mais do que 2 mandatos no cargo. Ele tem como princípio, inclusive, não se reeleger mais de 2 mandatos no mesmo cargo. Mas ele é jornalista de formação e eu conheci Ivan lá atrás, quando eu estava na universidade, porque ele era militante do Fórum Pernambucano de Comunicação, que também debatia a comunicação como direito humano. Então, ele sempre foi uma inspiração para mim. Em 2019, vim trabalhar com ele. E ele faz uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista de comunicação, de pensar outras formas de se comunicar, mas também de uma outra perspectiva política, que é, toda sexta-feira, ele vai para os ônibus, em Recife, pega 2, 3 ônibus. Vi Natália balançando aí a cabeça. E ele fala como foi a semana legislativa na Câmara.
que pautas ele defendeu, que questões mais surgiram, ele sobe no ônibus e fala com as pessoas. Olha, eu sou fulano, sou empregado de vocês, porque afinal, né, os vereadores estão a serviço da população do Recife, e ele fala um pouco para as pessoas que estão ali, entrega um pequeno panfleto sobre o mandato dele, onde ele fala, de fato, está aberto para ouvir dúvidas e receber demandas da população, porque ele é um vereador de um campo de esquerda que não tem muito acesso aos meios de comunicação tradicionais, porque ele, como comunicador, sabe que só a internet e a rede social não vai dar conta de falar com todo mundo, e ele sabe da importância do olho no olho e da importância de prestar conta da sociedade. Né? Então, ele faz esse processo que é de mobilização e de comunicação, de subir nos ônibus e prestar conta sobre isso. Trazendo esse exemplo para fazer assim, existem outras formas de se comunicar também, né? E aí ele não pode dizer, não, as pessoas não sabem porque não chegou até elas a internet. Vai até as pessoas. E até as pessoas é um exercício que pode ser interessante e importante para a gente, né? Nesse processo de fazer comunicação. Natália trabalhou nas juntas, né? Ai, Natália, é verdade, eu conheço ela de algum lugar. Que massa. Quem mais escreveu aqui? Quem perguntou o nome dele é Ivan Moraes. No Instagram ele é Ivan Moraes com filho. Quem quiser ver. Tem alguns vídeos dele no ônibus também. Uma dúvida, Alicia, sobre as diferenças sobre mobilização e incidência. Tenho começado a entender mais sobre comunicação do terceiro setor e muitas vezes os temas andam juntos. Como você tem percebido essas atuações? Eu acho que o processo de mobilização ele contribui para o processo de incidência, Alicia. Mobilizar pessoas, juntar pessoas, formar pessoas, né, envolver pessoas numa causa para incidir sobre algo. Em geral, quem vai para a rua realizar mobilizações não vai sem pauta, não vai sem propósito, vai com proposições. As quase 100 mil mulheres que ocuparam Brasília com a Marcha das Margaridas tinham uma carta de pautas. E elas se mobilizaram para fazer aquelas proposições e incidir sobre o governo federal, por exemplo. Tentar que o governo, de fato, acolha aquelas pautas delas, né, que às vezes nem são só referenciadas a elas. Por exemplo, na Marcha das Margaridas de 2015, se não me engano, uma das pautas com as quais elas queriam incidir era a criação de um plano nacional de agroecologia e impactar diretamente, né, enfim, as produtoras rurais que já atuavam com agroecologia, mas o plano falava de coisas que incidem na gente, fala sobre alimentação, sobre todo mundo. E elas conseguiram que essa pauta, de fato, o plano fosse lançado, depois colocado em prática. Então, elas se mobilizaram para incidir sobre algo, e nesse caso elas tiveram êxito na incidência, elas conseguiram, né? Então, a gente pode incidir de várias formas, né? A incidência, ela pode se dar através de uma reunião direta de uma organização que tenha muito peso com um certo governo. Mas, em geral, como o terceiro setor, sociedade civil, sempre tem que ter muito trabalho para conseguir, de fato, se fazer visível e dizer, olha, a gente está querendo propor isso. Então, geralmente, os processos de mobilização, eles vêm, né, para essa incidência, para essa proposição. Depois me diz aí, Alicia, se você conseguiu, se eu ajudei, senão a gente pode conversar mais depois também, enfim, pelo grupo e tal. Maíra fala sobre que nos últimos slides eu falei sobre a importância de mensurar as nossas publicações. Como podemos fazer isso indo além das métricas? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente fica sempre se baseando, assim como a gente às vezes produz só para... Pensando já no formato, né, da rede social, às vezes também a gente mede isso por like, né? E aí, às vezes, o meu texto lá, a minha imagem, que representa o texto, teve X likes e a pessoa nem leu. Então, a gente, de fato, não conseguiu fazer com que aquela informação circulasse, né? Eu acho que a gente só vai conseguir... Acho que as métricas são importantes, mas eu acho que também, de fato, ela não é a única forma da gente poder, enfim, avaliar essa produção e entender se ela está chegando e cumprindo o objetivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, Maíra, acho que depende muito de para onde a gente escreve, o que a gente escreve, para quem a gente escreve ou produz, mas promover conversas, de fato, enfim, desculpa, me engasguei, consultar pessoas, conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente está, inclusive percebendo, né, assim,
eu reverberei, minha matéria reverberou tal ação que estava acontecendo. Isso, de fato, enfim, essa visibilidade que essa ação teve contribuiu para que, de fato, ela incidisse, ela conseguisse o diálogo, ela conseguisse propor aquela pauta. Então, não tem muita resposta certa para como a gente vai incidir além das métricas. Eu acho que depende muito do que a gente quer como resultado também, mas se eu estou dentro de uma organização, eu produzo conteúdo para ela, eu quero fortalecer é, é, aquela ação que a organização está fazendo, e, de fato, eu vi mais pessoas comentando sobre aquilo, além só de curtir. Eu vi de fato que aquele meu texto foi referência para outra coisa, alguém citou, né? Enfim, ou usou num trabalho, ou provocou uma conversa na minha família. Dependendo muito do objetivo que eu quero, eu vou dizer, consegui atingir meu objetivo. Minha mãe entendeu esse assunto, sabe? Às vezes é muito mais sobre o que a gente produz provoca do que quantidade. Entendendo que a gente não vai falar para todo mundo, entendendo que, de fato, a gente não detém os grandes meios de comunicação do Brasil, e a gente está o tempo todo também nessa disputa, né, enfim, de conseguir acessar espaços, acessar políticas, né, que sejam pensadas políticas de comunicação, inclusive que fortaleçam meios de comunicação comunitários, populares, né, enfim, por isso que a gente tem que ter a perspectiva da comunicação como direito. É um desafio. Talvez tentar pensar, conversar com mais gente sobre isso no dia a dia vai ajudando a gente a encontrar caminhos para poder a gente pensar uma avaliação além das métricas. Bom, por enquanto mais ninguém, né? Será que é isso? Obrigada, Catarina. Nada, Ótimo, mais. esclarecedor. Muito obrigada. E belíssimo trabalho que você desenvolve na Angola Comunicação. Acompanho. Muito ótimo, muito bom. Ah, que massa que você acompanha. É bom saber que você aqui já conhece a Angola. Que bom, que bom.